estaremos falando sobre cenário macro Brasil, o cabo de guerra entre as políticas monetárias e fiscais. Clima tenso. Bom, chama ao palco nossa moderadora Juliana Rosa, comentarista de economia da Band. Uma salva de palmas, por favor. Eu fico onde? Pode ficar no meio. Bom, um pouco sobre a Juliana. Ela é jornalista de economia com mais de 20 anos de experiência. Iniciou sua carreira na Rádio Tupi em 1997 e passou pelo Jornal do Comércio, Gazeta Mercantil e Invest Shop entre 1998 e 2000. Em 2001, ingressou na Globo News como editora e repórter de economia. De 2015 a 2017, apresentou a Conta Corrente, conquistando 2 prêmios Max Press, Jornalistas e CIA. Desde 2017, analisa economia para os jornais da Globo News. Também aborda empoderamento feminino em programas e palestras, além de apresentar o Entre Nós na Band News FM, ao lado de outros jornalistas. Agora, vamos seguir com os nossos palestrantes aqui. Começando com... Opa, espera aí, teve aqui um errinho. Começando aqui com Mário Toro, sócio, co-CIO e gestor de estratégia macro da Ibino Investimentos. Uma salva de palmas, por favor. Então, gente, Mário Peroz, tá bom? Gente, me desculpe, Mário Toroz. Aqui, ó, você está vendo que eu estou com o microfone aqui. Mário Toroz, sócio, co-CEO e gestor de estratégia macro da Ibino Investimentos. Mário é sócio, co-CEO e gestor de estratégia macro da Ibino Investimentos desde 2010. De 2007 a 2009, foi diretor de política monetária do Banco Central do Brasil. Trabalhou no Banco Santander de 1992 a 2006, desempenhando, entre outras, a função de head de mercados emergentes em Londres, entre 1997 e 1998, e diretor executivo do Santander no Brasil, responsável pelas áreas de tesouraria e mercados entre 1999 e 2006. É mestre pela Instituição de Pós-Graduação e Pesquisa de Administração da UFRJ e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este é o 3º ano consecutivo da Ibino Investimentos como patrocinadora da Z Summit. Por favor, gente, uma salva de palmas. Chamo também ao palco Denise de Pascoal, sócia fundadora da Tendências e sócia da Woman Invest. Denise é economista com graduação pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Economia do Setor Financeiro pela FIP-USP e especialização em Administração para graduados pela FGV. Atuou como pesquisadora na FIP e no IESP entre 1992 e 1994. E, inclusive, uma das sócias fundadoras da Tendência Consultoria, que atua hoje como diretora comercial. Um highlight importante: este é o 3º ano de Denise no Z Summit. Destacamos ainda que Denise foi a primeira palestrante na história da Z Summit, na história do Z Invest. Uma salva de palmas, por favor. Passo aqui a palavra para vocês, uma última palestra. Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Eu estava rindo, que eu falei assim, ainda bem que o Mário, acho que é mais velho que eu. E aí, quando 1900, eu falei, ai, que vergonha, né? Muito velho. E o Mário, acho que tinha anos, né, mais antigo que o meu ali no seu histórico. 30 anos, mais de 30 anos no mercado, só no mercado. Gente, bom, eu sou a Juliana Rosa, sou jornalista de economia há 25 anos. Hoje sou comentarista da Band e estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite do Rafa Valho, da Lena, do pessoal do Z Invest, porque é muito bom ver vocês, desde jovens, querendo começar a entender o que está acontecendo. Na minha geração, a gente não falava de investimento. Hoje, né, a educação é muito mais
ampla, começar cedo é fundamental, né? Senão, depois o prejuízo é grande para a gente correr atrás. E a minha carreira inteira foi sobre economia, jornalismo econômico e educação. Eu venho de uma família de educadores, então acho muito importante esse evento, porque se conecta muito ao que eu acredito desde sempre, que é valorizar o conhecimento, valorizar a educação. Sou filha de uma professora de escola pública, Sueli, e de um nordestino jornalista que lutaram pela educação, compartilhar a educação de qualidade e redução de desigualdade. Então, eu venho disso e é muito bom estar aqui falando com mais gente, valorizando as fontes, o conhecimento, quem entende do assunto, porque isso, num país tão desigual como o Brasil, é inclusão, é cidadania, é democracia. Então, tenho uma alegria enorme de compartilhar conhecimento e ver tanta gente buscando desde cedo informação de qualidade, porque isso muda a nossa vida, né? A gente ter acesso a boa informação faz a gente fazer escolhas melhores para a nossa vida e para o nosso país. O tema desse painel, com 2 craques aqui, Mário Torós e a Denise De Pascoal, é o cabo de guerra entre a política monetária e fiscal. E a gente estava falando ali nos bastidores que é um cabo de guerra entre, por um lado, o governo, que gasta muito dinheiro. A gente precisa gastar muito dinheiro porque é um país muito desigual, só que a gente gasta mal esse dinheiro e acelerou demais a economia. Isso está gerando inflação, o Banco Central sobe juros, que é a política monetária, para tentar frear o crescimento, e o governo continua acelerando. Então, o cabo de guerra está aí. Mário, quem vai vencer esse cabo de guerra? Você já respondeu o que eu ia falar. Acho que todo mundo perde, né? Ou seja, a consequência disso termina sendo paga exatamente pelas gerações posteriores. O que, na verdade, a Juliana está falando aqui do Brasil? Basicamente é o seguinte: existe um negócio, né, feito lá pelo ministro da Fazenda, tem aqui, hoje tem o Ministério do Planejamento, enfim, tem um negócio que chama política econômica, né, que tem esse nome e ela se compõe de algumas vertentes. Uma delas é a política fiscal, que é basicamente a gestão do orçamento público, é quanto o governo arrecada de impostos e quanto ele gasta, né? A política monetária, que é gerida, né, pelo Banco Central, né, que é basicamente, tem gestão monetária, tem uma série de fatores, mas o principal fator, vocês todos já ouviram falar, conhecem, que é a determinação da taxa de juros. E a taxa de juros ela é um importante elemento para definir o nível de crescimento da economia, né? A demanda ela atua sobre canais, que a gente chama canais de transmissão, depois eu posso falar mais detalhadamente sobre isso, e esses canais de transmissão impactam a vida de todos nós, né? Então, essa é a política monetária, né? E existem outras políticas, tá? Que são conhecidas, a política, por exemplo, que está muito em voga, não só no Brasil, mas no mundo todo, que vocês ouviram falar, que é a política de comércio exterior, as tarifas. Isso também é feito, aqui no Brasil é mais feito no Ministério da Indústria e Comércio, cujo vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, é o atual ministro. Enfim, e ele, né, e um pouco, e obviamente, com grande importância e com grande participação do Ministério da Fazenda, enfim, que vai definir, por exemplo, as tarifas. O Brasil é um dos países que tem as maiores tarifas de importação, essas que os Estados Unidos colocou, não chegam nem perto as que o Brasil já tem há muitos anos, inclusive contra os Estados Unidos, cuja, se eu não me engano, a tarifa média das importações brasileiras dos Estados Unidos é mais de 20%, acho que é 27%, uma coisa assim. Muito mais do que os 10% que foi colocado pelos Estados Unidos no Brasil. Enfim, tem lá um conjunto de políticas, né, que, conjugadas, dão como resultante a economia brasileira, o resultado da economia. E qual é o objetivo, em geral, que, quando você está fazendo o policymaker, o que chama policymaker, que você é um fazedor de política econômica,
eu já, né, trabalhei, tive a oportunidade por 3 anos da minha vida fazendo isso, eu trabalhava na parte dos juros, né, nessa parte de política monetária. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso, a resultante disso, é que você crie... a combinação perfeita é ter uma taxa de crescimento que seja sustentável, ou seja, fazer com que a economia cresça, mas que ela não cresça muito num ano, aí depois caia de novo, aí cresça, que a gente chama isso, você já deve ter ouvido falar, stop and go, que vai, cresce, para. Não, é que você tem uma taxa de crescimento sustentável, né, com uma inflação relativamente controlada, né, que permita com que, ao longo de um ano, o salário real, que a gente chama, quer dizer, o salário, a capacidade de compra que um salário tem, não perca valor de forma significativa. Então, esse é o objetivo da política. Muitas vezes, o que acontece? E acho que o Brasil, nesse momento, está vivendo uma política, né, que maximiza, né, que busca o máximo de resultado no curto prazo, em detrimento dos resultados de médio e longo prazo. Então, você está tentando, via gastos, via empurrar, e a gente costuma dizer, o Banco Central, o governo, né, a política fiscal, ela pisa no acelerador e o Banco Central é obrigado a pisar no freio. O que você está falando? Outro dia eu vi uma metáfora boa, que nem você ligar o aquecedor do carro e deixar a janela aberta. Né? Exatamente. É um pouco esse negócio. Então, de fato, melhora a situação, né, do Brasil. O Brasil não está... O desemprego está baixo, está crescendo, etc., mas à custa de ter que manter um juro a 15%, que, dada a dívida que o Brasil tem, é uma situação, ao longo do tempo, não sustentável. Por isso que é uma preocupação muito grande. Eu vou parar por aqui agora. Não sei se a Denise quer acrescentar alguma coisa. Eu quero contar 2 causos antes. Quando a gente começou falando, quando eu comecei a trabalhar como estagiária, uma das minhas tarefas era passar um telemensagem, que vocês não devem nem saber o que é, né, mas era um BIP, com os resultados da última quadricemana do IPC da FIP, porque a gente vivia um ambiente de hiperinflação, né? Então, quem viveu aquilo sabe o custo para uma sociedade de viver num ambiente de aceleração inflacionária para a gente fazer planos de qualquer coisa, né? Então, ter uma inflação estável, que é essa tarefa do Banco Central, né, dentro de um crescimento sustentável, é alguma coisa que permite cidadãos e empresas a planejarem o médio e longo prazo, né, a fazerem investimentos, a pensarem no futuro. A inflação destrói um pouco disso e é muito difícil trabalhar nesse ambiente, né? Que agora a gente tem uma geração que nasceu na estabilidade, mas é muito difícil trabalhar nesse ambiente, né? E é importante a gente entender que o discurso é muito assim, a inflação não está muito alta, não temos um grande problema de inflação, né? O governo tende a minimizar uma inflação que é isso, assim, não temos uma hiperinflação, não está 5%, não estamos explodindo de inflação. Mas inflação, gente, eu aprendi com os economistas como eles, que é que nem tubo de pasta de dente. Depois que sai, você não consegue enfiar rapidamente, é difícil, porque você perde o controle, né? Ainda mais num país que teve um passado de hiperinflação, porque praticamente todos os nossos contratos têm ali uma cláusula de reajuste anual pela inflação passada. Então, quando ela vai acelerando, no mínimo, eu estou contratando para o ano que vem uma inflação igual ao do ano anterior. Rapidinho, ela chega em 10%. Muito rápido. Ô, Denise, e agora essa queda de braço, a gente está querendo entender quem vai vencer, porque, em algum momento, uma pancada de juro de 15%, que é o que você espera para o Brasil, o maior juro do mundo, que a inflação ceda e a economia cresça menos, né? E aí começou um debate se pode não fazer mais sentido subir tanto o juro, a questão da dominância fiscal. Afinal, esse juro vai reduzir a inflação? Esse juro vai ficar em 15% por muito tempo? Como é que vai ficar essa situação? Eu acho que a gente já está numa situação de muito
trabalho extra para o Banco Central, né? Pelo que o Mário falou, como a gente tem um governo que fica ali, né, que está gastando mais do que poderia, deveria, enfim, o resultado é que você tem que ficar com o juro mais alto muito tempo para colocar a inflação para baixo. O problema é continuar gastando faz com que fique cada vez mais difícil fazer esse caminho, né? E não é só gasto, não, né? Gastar, estimular crédito, como a gente viu com as medidas recentes ali do consignado privado, fazer medidas que estimulem a economia no momento em que a direção da política monetária é esfriar a economia para conter a inflação, né? Então, acho que o resultado disso é não só ir para 15, mas ficar lá em cima muito mais tempo do que seria necessário numa situação em que o governo estivesse ajudando e não atrapalhando, né? Pois é. Os governos, de uma maneira geral, você falou do sobe e desce, a gente está nesse voo de galinha, Mário, da década de 80 para cá, né? Os políticos querem sempre crescimento, depois a gente vê a inflação, né? Os políticos pensam na próxima eleição, não na próxima geração. A gente está aí vendo, a Denise falou, o Banco Central botando juro lá em cima e o governo, não, vamos continuar aquecendo a economia. Crédito consignado, que é bom, porque o juro é caro, mas um momento ruim. Saiu o saque do FGTS, o saque aniversário, que não podia, agora... Isso tudo é injeção de dinheiro na economia, né? Agora, a discussão da reforma do imposto de renda, não pagar imposto de renda quem recebe até R$5.000. Isso aí vai atrapalhar um juro baixo que poderíamos ter se não houvesse esse conjunto de medidas? O melhor de tudo é dar uma olhada num passado, quer dizer, passado bastante recente. Vocês são jovens, talvez ainda não se lembrem, mas assim, o fato é que de 2015, 2016 para cá, o Brasil adotou lá uma política de controlar os gastos. Chamou, na época, teto de gastos. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. O teto de gastos dizia que, olha, o gasto no Brasil vai ficar estável, só vai ser corrigido pela inflação nos próximos 10 anos. Isso começou em 2016 para 2017 e tal. Ao fazer isso, e ao manter esse controle, você rapidamente reverteu uma situação. O juro naquela época estava 14,25. Você rapidamente reverteu a situação. E os juros, em 2019, antes da Covid, daquela confusão toda que deu, o juro no Brasil estava 6%. E ninguém estava dizendo que isso era insustentável. Não, o juro estava a 6%, depois caiu para 4,5% antes da Covid, depois da Covid que chegou a cair para 2%. Mas aí já é uma outra história, não vamos entrar. Ou seja, o fato é que, ao fazer uma política que seja equilibrada, e na época a economia não estava crescendo muito, porque vinha de um período de recessão muito grande, quando a economia caiu 3% por mais de um ano consecutivo, e ela vinha se recuperando, crescia pouco e tal. E aí, mas você conseguiu equilibrar a economia de tal forma que você claramente ia gerar um ciclo de crescimento sustentável. Aí veio a Covid e, obviamente, né, tiveram vários outros elementos. Mas o fato é que, terminada a Covid, terminado o ciclo, né, da Covid, que foi primeiro aquele ciclo de queda, depois aquele boom, etc., você volta para uma política econômica, aquele negócio que eu falei lá no início, que é completamente diferente do que você tinha antes da Covid, antes lá em 2019. Que fez o quê? Que teve como consequência, de fato, a economia acelerou, está crescendo no curto prazo, mas levou o juro de novo para 15%. Né? Ao levar o juro para 15%, vai fazer com que, lá na frente, alguém tenha que pagar esses juros de 15%. Porque o Tesouro está se financiando, o Tesouro tem um déficit hoje, o chamado déficit nominal, que custa as despesas mais o que ele tem que pagar de juros, que está estimado, está em 8% do PIB, 8% do PIB, estimado a 10% do PIB. De toda a produção brasileira, 10% é um déficit do governo. E é uma coisa que você... Como você financia isso? Se endividando, se endividando, se endividando. Alguma hora alguém tem que pagar isso. Essa é a grande preocupação de você não dar sustentabilidade. E como você, né, como o mercado, como as pessoas, os agentes econômicos, não é o mercado, olha e vê esse problema lá na frente, cobra hoje juros muito altos para carregar a dívida pública do Brasil, a dívida dos governos do Brasil. E está cobrando 15%, quando lá atrás ele cobrava 6%.
né? E a inflação não era muito mais baixa do que ela é hoje, mas ela era sustentável. Se olhava para frente, você via, olha, aqui tem um cenário em que você possa ter uma economia equilibrada. Então, não precisa de juros muito mais altos. Isso esse conjunto, essa combinação entre as duas coisas, é o que a gente fala como crescimento sustentável com uma inflação controlada. O Mário tocou num ponto que eu acho que é fundamental na economia, que se chama confiança. Confiança não é você, de uma hora para outra, fazer com que a dívida do Brasil, que está em 80% do PIB, vá para 60%, 50%. É a confiança de que o governo está comprometido com um plano e que esse plano vai ser cumprido. Então, isso faz os investidores confiarem no país, comecem a cobrar juros menores, como o Mário falou, temos um plano e esse plano vamos seguir, acreditamos nele. Daí o governo novo chegou falando, olha, a gente precisa gastar mais, vamos refazer esse plano, e as pessoas deram um voto de confiança, né? Ok, vamos reestruturar aqui o plano. Só que aí, mal o plano foi anunciado, mudou a meta, né? E aí, tem uma meta, tá bom, precisa gastar mais, vamos demorar mais a diminuir a dívida, aí tá bom, vamos te dar um voto de confiança. E aí, no primeiro ano em que a nova meta, o novo plano estava valendo, olha, gente, desculpa, sabe aquela meta que eu falei para vocês? Vamos revisar, né? E ali já começou a questão da confiança, que é uma questão fundamental na economia. E agora, Denise, Mário, o que é possível para fazer? Porque a sensação que eu tenho é que é isso, assim, a confiança não é, de repente, mudar a trajetória da dívida, mas se o governo recupera a confiança, o dólar cai, né? O juro cai, o investidor fala, ok, vou te dar um novo voto de confiança. Só que aí, no final do ano, quebrou a confiança de novo, né? Naquele anúncio que frustrou. O governo falou, não, vamos corte anunciar... de gastos do corte de gastos que veio com uma medida de aumento de gastos. Né? E agora? Né? O leite está derramado, tem chance de limpar um pouco aí o leite? Eu acho que neste mandato, eu acho que está difícil da gente ver uma mudança muito grande, né? Eu acho que não tem agenda colocada nesse sentido, né, de mudança ou de efetivamente compromisso maior com a austeridade. Tem um governo com uma popularidade em queda, o que certamente acende a chama de como é que eu recupero essa popularidade, provavelmente liberando saque aniversário, né? O risco desse tipo de medida aumenta, e isso significa mais gasto e menos confiança. Então, você acha que... E um governo fraco no Congresso, né? Que não tem maioria. Ainda que tivesse agenda, já teria muita dificuldade de fazer essa agenda andar. Sem uma agenda muito clara, é difícil ver. Então, no fundo, a sensação, acho que a gente tem no momento as coisas vão ser meio empurradas até o próximo governo realmente enfrentar essas questões que não são fáceis, é difícil controlar o orçamento. Como você bem disse, a gente tem um país que tem efetivamente necessidade de gastos, e mais do que isso, a gente tem que enfrentar uma série de questões que envolvem privilégios de muitos setores que são muito bem organizados para efetivamente mudar como a gente gerencia os impostos que todos nós pagamos, né? Ô, Mário, dá para imaginar, o Banco Central tem falado muito sobre confiança, que bate em expectativa, né? Se você não confia, a sua expectativa para o futuro é pior. E isso faz o Banco Central botar o juro lá em cima, porque ele não fala só da preocupação com a inflação corrente, ele fala muito sobre a questão da perspectiva, né? Se eu não tenho uma perspectiva positiva para o futuro, isso também pesa na decisão do Banco Central em elevar juro. O quanto que uma confiança maior, ou se ela é possível também de ser melhorada, poderia ajudar a melhorar essa perspectiva, a, quem sabe, contribuir para um cenário mais favorável em termos de perspectiva de dólar e inflação, e se os juros poderiam ainda cair esse ano. Tem como melhorar um pouco essa percepção fiscal? Você falou tema de confiança. É muito... Isso parece que a gente está falando de uma coisa muito qualitativa, né? Muito etérea, confiança e tal. Mas isso, de fato, e eu não sei, tem gente aqui que estuda economia, que está nos últimos anos, já estudou isso, certamente, a economia.
todo um trabalho, toda uma linha de pesquisa dentro da ciência econômica que estuda a questão da confiança e da expectativa, que modela isso, que tenta criar modelos para estimar. Eu mencionei um negócio aqui no início, quando eu falei, olha, a taxa de juros ela atua sobre canais de transmissão, né? E esses canais de transmissão eles terminam por impactar a nossa vida, né? Esses canais de transmissão são basicamente 4. Tá? O mais importante dele, isso já está medido, é o canal das expectativas. Tá? Isso você mede como é que as expectativas funcionam. Além disso, você tem crédito, demanda, câmbio, que os juros atuam, e expectativas. E, assim, o peso maior que você tem, ou que você consegue resultado, e, por sinal, resultado de menor custo, né? Que acho que é mais importante, porque, na verdade, no crédito, quando você sobe os juros, você diminui o crédito, sofre a economia. A taxa de câmbio, você vai apreciar a taxa de câmbio, tem impacto, tudo isso tem impacto. A expectativa não, a expectativa, se você consegue dar confiança de que no futuro as coisas vão ser melhor do que hoje, do que no presente, né, você tende a acreditar que aquela política está na direção correta e, portanto, você vai tomar uma decisão de gastar, uma decisão de investir, porque você tem confiança sobre o futuro. Então, esse canal é um canal muito importante e tem que ser olhado. Não parece ser o caso aqui, tá? E aqui vale uma menção muito importante, que a gente ainda não falou sobre o impacto que tem o externo no local e o impacto de confiança que tem. Quando a economia aqui está muito frágil, no momento que ocorre, né, tinha uma frase que até eu não concordo muito, né, que quando um país desenvolvido, os Estados Unidos ou a China, espirra, o Brasil pega uma pneumonia, né? Essas coisas é mais ou menos assim. Mas o fato é que quanto mais você está, vamos dizer assim, frágil internamente, os impactos do que ocorrem lá fora impactam muito o que pode ocorrer aqui dentro no Brasil. E nós estamos vendo que o mundo está diferente, né? Essa semana eu acho que ficou mais claro para todo mundo, né, em função do que foi feito nos Estados Unidos, mas se você pega as guerras que estão ocorrendo, o mundo está diferente desse mundo que vocês viveram, que, aliás, vocês são jovens, viveram só nesse mundo. A gente já viveu em outros mundos, né? Isso até 1990 não era assim, tá? Mas mudou muito e, eventualmente, você está voltando para esse mundo, que tem guerra, que tem um país brigando com o outro e não procurando fazer uma produção em conjunto para otimizar a produção e baratear o custo de um determinado produto. Esse mundo é um mundo que a gente vigiu aí por vários séculos, não é por vários anos. E, eventualmente, nós estamos voltando, pelo menos, para uma parte desse mundo. E, se você não está internamente relativamente equilibrado, o impacto de um evento macroeconômico externo pode ser muito relevante para você. E, mais uma vez, eu uso um exemplo de um passado recente. Em 2008, o Brasil vinha adotando uma política relativamente equilibrada. Quando teve a crise financeira, e o impacto do Brasil da crise financeira internacional, que foi muito maior e que será muito maior do que essa que a gente está vivendo agora, apesar da gente não ver o que vai acontecer, não saber ainda o que vai acontecer, lá sim, aquilo era uma crise realmente, que acho que realmente só é comparável à de 29. E ali o Brasil estava numa posição muito mais confortável do que ele está hoje. E ele pôde sair de forma muito mais equilibrada daquela crise, do que sairá hoje, se de fato o que nós estamos vivendo aí nessa última semana se aprofundar por mais tempo. Pois é. Aliás, né, já que o Mário puxou o assunto, que todo mundo quer saber, que é o que está acontecendo no mundo, né? O que vai acontecer com o Donald Trump rasgando todas as regras que estavam valendo desde o pós-Segunda Guerra até hoje. E o que eu sei nos bastidores do próprio Banco Central,
o Mário não está lá hoje, mas estou apurando lá com o pessoal de lá, e que eu pergunto, vem cá, o dólar vai ficar baixo, vai ficar alto? Porque anteontem eu falei, olha, gente, o dólar caiu abaixo de 5,60, e ontem eu já entrei falando nos jornais, olha, esquece tudo que eu falei ontem, agora já está 5,80. E aí eu pergunto no Banco Central, e aí, gente, o dólar vai ficar baixo, vai ficar alto? Porque se ficar baixo é bom para a nossa inflação, vai ajudar, né? Eles falaram, não sabemos o que vem pela frente. Então, tem gente boa lá. Então, não dá para contar com o dólar baixo, o dólar alto, porque, de novo, voltamos à questão da confiança, né? Quando a gente não confia, não sabe o que vem pela frente, afinal, ontem a China retaliou os Estados Unidos na mesma proporção. A Europa já falou que vai retaliar. E aí os Estados Unidos podem retaliar de novo. E aí vira uma guerra comercial, um olho no olho, que está sendo comparado a uma depressão da economia mundial que, como o Mário falou, está sendo comentada, comparada com a crise de 1930. Então, a gente pode ter um pior dos cenários, que é o PIB mundial desabando e o dólar alto. Nos Estados Unidos, a chamada estagflação, né? Que, quando você não tem perspectiva de o que vem pela frente, você não sabe o que vem pela frente, o dólar é a moeda forte, sobe. Então, a gente não fica nem com o lado bom, teoricamente, que seria se a economia desacelerasse aos poucos, o dólar até poderia se enfraquecer e a gente perderia em termos de comércio externo, com o PIB diminuindo mundial, mas o dólar cedendo, e aí ajudaria na nossa queda da inflação, na queda dos juros, quem sabe mais rapidamente aqui no Brasil. Agora, os índices de confiança nos Estados Unidos mesmo já estão mostrando que o consumidor americano, quando ele não confia, mesmo com dinheiro no bolso, o que ele faz? Não compro, né? O investidor, mesmo com dinheiro para investir, ele fala, não invisto. Então, rapidamente, a economia vai para o buraco. E aí, Denise, Mário, como é que fica o Brasil nisso tudo? O que a gente tem que fazer? O Mário já falou que a gente é um dos países mais fechados do mundo. Retaliar é como se a gente já vivesse em retaliação eterna, né? O que a gente faz numa situação dessa e afinal, o que vai sobrar para a gente? Retaliação em guerra comercial sempre é aquele tiro, né, no pé, porque, no fundo, você está contratando a inflação para você mesmo, né, aumentando o preço. Está tentando se defender aqui, mas o resultado nunca é positivo, né? Assim, o Brasil, em geral, no comércio exterior, costuma até ficar mais quieto do que... Até porque não é protagonista, né, de forma geral. Mas não tem muito ganho para ninguém nesse jogo, né, Ju? Assim, queda de preços de commodities nos afeta. Nós somos um país que exporta commodities, né? Então, a chance de uma recessão mundial certamente nos afeta e é ruim para o Brasil, já num contexto em que a gente está desacelerando. O efeito sobre a inflação pode ser? Pode, mas assim, é difícil. Daí, se o dólar sobe, a commodity nem cai, isso o dólar a gente vai sobe, ter. Então, é difícil imaginar que a gente vai ter algum ganho líquido, né? Até vieram umas análises, pode ser que seja uma janela de oportunidade para a gente. Acho que é muito difícil imaginar alguma coisa assim num país com as nossas características, né? Como é que você vê, Mário? Que eu ouvi muita gente falando, não dá para saber do dólar e tal, mas a gente teve uma tarifa de 10% relativamente menor, então, teoricamente, a gente pode ganhar competitividade ou aproveitar que o Japão, a União Europeia estão mais interessados em fechar negócios com o Brasil, quem sabe uma oportunidade da gente sair do nosso isolacionismo. Dá para ver alguma coisa positiva nisso tudo? O que basicamente os Estados Unidos fez para determinar tarifas? O que ele fez, ele botou tarifas para a importação de produtos para os Estados Unidos, ou não produzidos nos Estados Unidos, para todos os países do mundo, tá? E, basicamente, ele fez a seguinte conta. Ele pegou o volume de importação, né, que os Estados Unidos têm daquele país, na verdade, botou isso no denominador, e no numerador ele pegou o saldo comercial que ele tem com os países. Então, se ele tem um déficit muito grande, ou seja, saldo comercial é a diferença entre exportação menos importação. Se ele importa muito mais de um país do que ele exporta para aquele país, tá? Dividido pelo total da importação, isso deu uma tarifa. E foi isso que ele botou. Então, o Vietnã, né? Quem olhar aí seus tênis, vão olhar que muito dos tênis é tudo Vietnã. Por exemplo, o Vietnã, ele botou uma tarifa de 50%, 48%, uma coisa assim.
50%. Por quê? Porque ele importa pra caramba do Vietnã. O Vietnã também importa dele, mas ele importa pra caramba do Vietnã, porque um monte de tênis, um monte de produtos de consumo de uma forma. Bangladesh, a mesma coisa. Aquele um monte de produtos de consumo, né? E o Vietnã tem um saldo comercial muito grande com os Estados Unidos, ou seja, ele exporta muito mais para os Estados Unidos do que ele importa. Isso dá uma tarifa muito alta. Com o Brasil, os Estados Unidos têm uma tarifa... na verdade, os Estados Unidos têm um superávit comercial. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta. Basicamente, o Brasil exporta basicamente 4 produtos. Acho que quase 3/4 da exportação brasileira são de 4 produtos, que é petróleo, soja, minério de ferro e carne. Tá? Esses 4 produtos é 3/4 da exportação brasileira. Né? E o que acontece? Os Estados Unidos, só que o Brasil importa um monte de coisa dos Estados Unidos, né? E isso faz com que tem um superávit. Então, os Estados Unidos botou no Brasil a tarifa mínima de 10%. A gente não incomoda muito, é isso? Ele bota porque o Brasil não incomoda, não é um participante, né? Não é do ponto de vista recíproco. Não que seja bom para a gente, né? Porque não, isso tem nos colocado num atraso de renda, de bem-estar social, né? Exatamente. Não quer, então, mas como tem, ficou baixa a tarifa. Mas isso não quer dizer que isso é um benefício, porque, quer dizer, o impacto global do evento e do tamanho do evento, que a gente não sabe como vai ser, o Trump tem essa característica de jogar lá para cima para negociar e depois... A gente não sabe qual vai ser o final dessa história, né? Que está começando, mas qualquer coisa mais protecionista, que o protecionismo é quando os países, né, criam algum tipo de barreira para as relações, sejam comerciais, sejam financeiras. Qualquer tipo de política nessa direção tem como consequência, certamente, menor eficiência econômica, né? Pensa, se eu produzo um tênis em Bangladesh, esse tênis em Bangladesh ele é produzido lá porque ele é mais barato. Não é porque você consegue, a mão de obra é mais barata, enfim. Várias coisas. Se você tiver que produzir esse tênis num país muito mais caro que os Estados Unidos, isso tem menor eficiência econômica, né? Vai certamente subir preço. Preços vão vai subir. Vai certamente subir o preço e vai diminuir a quantidade vendida porque o preço subiu. E, portanto, você vai ter uma economia que vai crescer. As economias, como um todo, vão crescer menos. E, portanto, vão comprar menos commodities. Né? Porque as economias estão crescendo menos, as pessoas estão ficando menos ricas, vamos dizer assim. Vão comprar menos commodities e, portanto, o Brasil, que é um exportador de commodities, vai sofrer. Então, vai sofrer igual. Isso dizer que, quando vocês lêem, não, o Brasil pode se beneficiar, né? Isso é uma oportunidade para o Brasil, esquece. Não é. Se, de fato, nós formos caminhar para uma recessão e uma desaceleração da atividade econômica global forte, isso tem impacto negativo sobre o Brasil. Eu acho que tem um microfone que a gente pode, né? Se vocês quiserem participar também, a gente tem um tempo final de participação e a gente vai rodar o microfone, vocês levantem a mão e vamos passar com o microfone. Eu vou fazer uma pergunta geral, mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas específicas. Eu acho que daqui para frente, num ambiente tão inóspito do ponto de vista internacional, o governo ainda tem um discurso muito de que os economistas estão errando. O fato é que o PIB brasileiro ele tem surpreendido para cima, né? Já tem 3 anos que a gente vê as previsões apontando o crescimento de 1,5% e o Brasil cresce acima de 3%. E a brincadeira que se faz é que os economistas estão errando mais que os meteorologistas. O fato é que a gente, de fato, está passando por uma situação de economia pós-pandemia muito difícil de fazer previsões, né? Os economistas são profetas do passado, né? Eles olham o que aconteceu no passado, botam nos modelos, só que aquilo não está se repetindo, porque muitos padrões mudaram, houve ganhos de eficiência com tecnologia, enfim, tem uma série de mudanças estruturais, né? Reforma trabalhista, que mudou as relações de trabalho. O fato é que ainda se imagina, Mário e Denise, que o governo consiga, de novo, vender isso, né? Olha, os economistas vão errar de novo, vai dar tudo certo.
Pode surpreender de novo o crescimento? Podemos ter um crescimento de novo de 3%? Então, eu sou uma das que errou ali também, achava que ia crescer menos no ano passado. Então, assim, pode ser que cresça mais. Mas, assim, eu diria que, olhando a taxa de juros onde ela está, os economistas não erraram no sentido de avaliar quais são os movimentos esperados a partir das políticas econômicas feitas, né? Parte desse crescimento aí que foi maior, uma grande discussão talvez o impulso fiscal tenha sido maior ainda do que a gente esperava em termos de efeitos sobre a demanda, né? Mas, de fato, acho que a gente tem um mercado de trabalho que se mostrou muito resiliente, continua resiliente agora no começo do ano, né? A gente continua vendo. A gente esperava, eu acho, uma atividade um pouco mais fraca, mas com juros desse tamanho pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, Ela vai mas bater no o mundo, efeito né? sobre a atividade vem, né? Acho que é esse que é o ponto, né? Então, pode ser que não cresça, né? Acho que a Fox está apontando 1,8, 1,9, né, para esse ano. Pode ser que seja 2,1, 2,4. Tem previsão em 2,5, né? Que então, não seria uma super desaceleração. Mas, de qualquer forma, é isso. Mais dia, menos dia, bate, né? E a gente não está falando de uma taxa de juros baixa e nem por pouco tempo, né? Então, Pois é. O governo insistiu e conseguiu, então, Mário, assim, fazer a economia crescer muito, mas as condições atuais parece que é isso, né? Vão ficando cada vez mais difíceis de serem sustentadas para garantir um crescimento acima de 3%, né? Ele trabalha com isso, acho que ele vai conseguir. Eu acho que o crescimento esse ano, de novo, vai ser bem forte. Eu acho que vai ser. O meu economista diz que não, mas eu acho que vai ser pelo menos 3%. Vai crescer bastante, a economia brasileira está crescendo bastante, como eu falei, ao custo de alguém de forma desequilibrada, né? Quer dizer, é um equilíbrio não sustentado. Então, vai ter um custo para pagar em algum momento. Assim, é uma discussão meio... não é tão importante. E talvez por muito mais tempo, né? Eu acho que esse é o problema, muito né? Caro, muito mais tempo. Nós vimos isso, já passamos a década dos anos 2010, 2000, você também forçou, colocou a economia que a gente chama em marcha forçada, né? E depois você teve que pagar o custo disso e foram anos e anos de grande recessão. Mas agora vamos ouvir aí, se alguém, por favor, façam perguntas. Boa tarde, prazer. Meu nome é Pedro Aldi. Boa tarde. Gostaria de agradecer, primeiramente, essa palestra. Foi um prazer escutá-los. A minha pergunta vai no sentido de... Acho que tem muito a ver, uma analogia muito famosa, econômica, que tem muito a ver com o que vocês estavam falando, que é que a política monetária expansionista e os gastos exacerbados do governo são como o alcoolismo. Quando o alcoólatra está bebendo muito, ele está crescendo, e para ele largar, quando ele entra em abstinência, ele sofre muito. Mas esse é o único jeito, com esse sofrimento, dele recuperar a saúde dele. Eu queria saber de vocês como restaurar politicamente e culturalmente essa ideia no Brasil, assim terminando esse cabo de guerra entre governo e IBC. Como a gente passa isso para a população que talvez... Para melhorar, para o Brasil deixar de ser a Jurolândia, por exemplo, a gente precisa sofrer um pouco, a gente precisa diminuir gastos. Se essa for a opinião dos senhores também, né? Gostaria de escutar a sua perspectiva. Muito obrigado. Obrigada. Não sei se a gente vai sofrer, porque sofrimento tem de todo jeito, né? Ficar com juro alto ou com o Brasil não crescendo de forma sustentável também é sofrimento, né? Eu vejo uma vantagem que é esse diagnóstico mais feito. Essa semana eu fui num evento sobre infraestrutura e aí um dos empresários que estava sendo entrevistado falou assim, não, a gente tem que resolver primeiro o nosso problema fiscal. Eu parei e falei, nossa, né, não esperava ouvir isso, né, de qualquer um dizer que a gente precisa resolver o nosso problema fiscal. Ele não chegou nesse ponto, né? Pode cortar o meu subsídio. O Mário falou para não ponto, cortar né? subsídio, porque, gente, é o país dos subsídios também. Então, Cortem, mas não cortem no meu. São 500 bilhões em subsídio. Tem subsídio para tudo que vocês podem imaginar. E aí, né, Ju, o sofrimento ele é localizado, né? A gente vai mexer em reforma do Estado, né? Então, algumas carreiras vão sofrer muito, porque tem privilégios, não é generalizado, mas a gente sabe que tem. Então,
Esses vão sofrer mesmo, né? A gente vai provavelmente ter que mexer em gastos obrigatórios para saúde e educação, o que não necessariamente é sofrimento, porque a gente gasta muito com Porque saúde não e é educação. corte de gasto, né? É um crescimento mais devagar. Pode até ser. Talvez a gente não precise. Se a gente olhar, a gente tem hoje muito menos. Nos próximos anos vai ter muito mais velho do que criança. Talvez a gente tenha que gastar mais com saúde e menos com educação lá na frente, né? Ou gastar mais com educação de primeira infância e menos com educação de universidade. Essa é a discussão que precisa ser feita, né? Só que hoje é constitucional. Eu arrecado mais eu obrigatoriamente vou gastar nessas áreas. Então, tirar a obrigatoriedade, a gente vai ter que mexer na política de benefícios da Previdência atrelada ao salário mínimo. Então, tem pontos ali bem específicos que a gente sabe que fariam muita diferença, talvez até não no curto prazo, mas dinamicamente, que precisam ser enfrentados. Precisa mexer nos subsídios, como o Mário tocou muito bem, né? Assim, no fundo, é fazer discussões que afetam grupos que são muito organizados e que, na verdade, não... do ponto de vista da sociedade como um todo, que é o benefício, é difuso, né? E é esse que é o problema. A gente vai justamente onde, né, dói mais, com gente que se organiza muito bem. A gente sabe muito bem como você frequenta, como o Congresso funciona. Tem lobbies muito claros ali que vão lá pedir as suas políticas especiais, né? Agora, na reforma tributária, a gente viu claramente, né? Todo mundo queria a reforma tributária desde que a minha carga tributária não se alterasse, o regime especial que eu consegui não mudasse. Então, é esse tipo de coisa. Assim, dói, mas dói ali cirurgicamente em gente muito organizada, né? Difícil mesmo, né, Mário, mexer com o judiciário, com aquele... Metade da população brasileira tem renda de até R$1.000. E aí, no judiciário, o pessoal acha normal ganhar mais de 100 mil, 200 mil, 500 mil, ter 2 meses de férias. Quem não quer, né? O Congresso gasta à torta e à direito, fazendo uma ponte que liga lugar algum para lugar nenhum. São interesses realmente difusos, né? E os subsídios que nem se fala, né, Mário? Que é o que você falou. Consertar essa bagunça é difícil, hein? Bom, boa tarde, eu me chamo João, e a minha pergunta vai em relação ao assunto que você já tocou, Juliana, no começo, mas não foi muito aprofundado, que é em relação à isenção de tributação para rendas abaixo de R$5.000. Eu queria saber, para vocês, assim, na visão de vocês, como funcionaria o equilíbrio em um cenário que a gente veja, que a gente vê assim, essa isenção abaixo dos R$5.000 acontecendo, ao mesmo tempo que a gente vê a tributação de grandes fortunas, e como que funcionaria esse, acho que, trade-off tributário, né, que pode ser chamado? Esse é um tema complexo, eu vou tentar colocar ele em perspectiva. A ideia da tributação de 5 mil, ela tem alguns aspectos positivos e negativos, tá? De retirar a tributação de 5 mil. A ideia de você fazer a compensação, você falou, é importante, não é imposto sobre grandes fortunas, é imposto sobre renda mais alto. O imposto sobre grandes fortunas simplesmente não existe. É um troço, já acho que nem o governo mais de esquerda hoje pode achar que um imposto sobre grandes fortunas seja efetivo, porque simplesmente a pessoa tira a fortuna daqui e põe em outro lugar. Não é um negócio... Ou então é uma fortuna imobilizada que ele não tem como não pagar o imposto, né? Imóveis, terras, etc. Então, quer dizer, um imposto sobre rendas mais altas. Eu confesso que eu gosto mais da compensação, né, do que propriamente da isenção. E por que a isenção? Porque eu acho assim, você está tentando realmente melhorar o padrão de renda e atingir aliás, um público, né, que politicamente é muito um público politicamente muito reativo ao PT, né, que é esse público dessa isenção desses entre, né, 3 mil, 4 mil, 5 mil, com essa renda que a gente chama da classe média do Brasil. É 87%, né, da população. É um número bastante que é muito grande. É ruim, tá? Porque eu acho assim, claro que porque você vai ficar só com 10% da população pagando imposto, 10% só dos pagadores, das pessoas
que ganham algum tipo de salário formal ou que é um microempresário, etc., só 10% das pessoas. Isso não é bom para a sociedade como um todo, É sobretudo interessante, quando a que a gente não sociedade tem muita ideia, né? enriquecer. Que a maior parte ganha pouco, né? É isso. Então, assim, isso não é bom. Isso, do ponto de vista de poupança, assim, não é um tema que eu acho bom. O problema é o seguinte: o salário é baixo no Brasil, não é porque, assim, simplesmente, até pode ser que os empresários são maus, que as pessoas são maus. Não, o salário é baixo no Brasil por uma razão: a produtividade é muito baixa, né? É por isso que o salário é baixo no Brasil. Não vou, assim, para quem vamos ter isso em mente. Não é porque as pessoas pagam mal, porque querem explorar. Porque se a produtividade fosse mais alta desse trabalhador, o salário ia ser maior, tá? Porque senão o cara ia arrumar emprego em outro país que fosse. Mas, assim, não é uma questão. A questão é que a produtividade, por a questão da educação, por as questões estruturais que a gente, saúde, saneamento básico, o que seja, né, faz com que a produtividade seja muito baixa do trabalhador, sobretudo o trabalhador de renda mais baixa. E por isso que o salário é tão baixo no Brasil. Aí você vai e tenta fazer um negócio. Sabe o que? Eu não vou cobrar imposto desse cara. A coisa de tentar cobrar nas rendas mais altas um imposto mais alto, o Brasil tem muitas exceções, né, de salários de simples, de lucro presumido, uma série de coisas com que faz com que algumas pessoas paguem um imposto, tendo uma renda muito alta, pagam um imposto muito baixo. Por exemplo, advogado, médico, que ganham rendas muito altas e têm um imposto muito baixo por causa das exceções do Brasil. Então, você está tentando corrigir. A ideia é boa, muito boa, que a Receita Federal teve. Não sei se vai... Parece que só vai passar a parte ruim, o que eu acho ruim, não é ruim, mas, enfim, da isenção, e não vai passar a parte dessa compensação que me parece que corrige uma injustiça bastante grande e tenta homogeneizar ganhos do Brasil. É só isso. E o momento é complicado, né, Mário? Nessa discussão que a gente tem de crise fiscal, né? Qualquer coisa que você coloca que você vai fazer a conta e o resultado é menos receita e mais gasto, é um problema nesse momento. Então, também tem esse timing, né? Tem mais uma perguntinha. Boa tarde. Gostei bastante quando o Mário trouxe sobre condição das expectativas, então minha pergunta é sobre isso. Em questão, queria saber sobre a visão de vocês em questão do balanço entre, de um lado, um país com um dos maiores juros reais do mundo, tem problemas de identificação entre gasto público e gasto privado, tem discussões fiscais versus discussões monetárias, e que acaba, historicamente, privilegiando uma lógica rentista contra, né, o outro lado, o investimento produtivo, em um momento que, como vocês disseram na conversa, o Brasil e a sua condução monetária induzem para uma contração econômica, vide inflação, etc. Queria saber como vocês veem esse balanço entre taxa de juros, crescimento da inflação e investimento produtivo. Obrigado. Acho que a gente só vai ver mais investimento quando a gente resolver essas questões fiscais que a gente está falando. Você mesmo colocou, né? O Estado precisa ser menor. E a gente precisa enfrentar essa questão do Estado para efetivamente poder trabalhar num país com juros mais razoáveis, crescendo de uma forma sustentável. E aí é onde você tem. Porque investimento é isso, depende de um ambiente com estabilidade macroeconômica, né? Quer completar? Não, só para tentar colocar aqui para você, assim, para você investir, você precisa poupar. Não antes, você não precisa poupar para investir, mas você precisa ter uma poupança consistente para iniciar um ciclo de investimento. Tá? O que acontece? A poupança, ela se divide em três. A poupança do setor privado, e aí das empresas e das famílias, a poupança do setor público e a poupança externa, que você pode importar, pode trazer de fora para as pessoas. O que acontece? Você tem uma poupança
que hoje é muito negativa, que é do setor público. Como eu falei, quase 10% do PIB. Você já começa perdendo e gastando ali. Você precisa correr atrás para pegar isso. Então, você cria um ciclo que a poupança privada e a importação de poupança externa, que vem através do déficit em conta corrente, lá, uma confusão lá que tem, mas que você traz o dinheiro para investir no Brasil, elas precisam ser muito grandes para contrarrestar uma poupança. Se você não fizer isso, você não vai ter um ciclo de investimento sustentado ao longo do tempo. Você pode ter, por um momento que entra uma poupança externa muito grande, aí melhora e tal, mas, assim, estruturalmente, né, no longo prazo, você tem este desequilíbrio, visto pela ótica que chama a ótica da poupança, da relação poupança e investimento. Tá bom. Tem um monte de pergunta ainda. Eu estou sofrendo porque acabou o tempo, né? Tem só mais última aqui, ó. A última. Tá todo mundo assim, acabou o tempo. Pode ser bem rápida? Faz aí alto, fala alto. Tem 30 segundos, eles vão expulsar a gente. Uma pergunta só. Diante do aumento da inflação e a taxa de juros, há risco de colapso econômico no país? Esse cenário pode ser agravado ao nível de endividamento da população, não conseguir arcar com ele? Responde aí rapidinho. Eu não entendi nada. Diante do aumento da inflação e a taxa de juros, há risco de colapso econômico no país? Esse cenário pode ser agravado pelo alto nível de endividamento da população? De endividamento? Isso, das pessoas não conseguirem arcar com elas? Tá. Eu acho que isso já, assim, endividamento das famílias é uma coisa que tende a acontecer mesmo nesse momento, com juros altos e com redução de poder de compra. Não foi o que a gente viu no período mais recente disso que a gente está falando. Cresceu muito, a renda cresceu muito. A gente não viu uma explosão de inadimplência, provavelmente não vai ver uma explosão, mas é uma situação pior do que a gente viu nos últimos anos. Isso certamente. Acho que as condições das famílias tendem a piorar. E, na verdade, esse é um pouco o objetivo da política monetária contracionista, né? No fundo, o juro fica alto para a gente consumir menos e para que a gente tenha uma atividade menor e depois a inflação menor. Não tem essa é uma das consequências esperadas. Mas não tem uma explosão, não tem um colapso, nada disso. Mas tem uma situação estruturalmente ruim, né? Eu acho que a gente vive num país muito aquém do que a gente gostaria. Gente, vou encerrar, porque senão eu não vou ser mais convidada para o Z Summit. Agradeço a participação aqui do Mário e da Denise. Agradeço mais uma vez o convite aqui do Rafa para eu poder moderar aqui. Espero que ele me convide nos próximos anos. Obrigada, gente. Obrigada, gente.